o microfone, participar do chat. E aí vamos começar a nossa segunda aula do semestre, né? Hoje a gente já começa a cumprir, né, a nossa ementa. Na aula passada foi uma aula de apresentação, de como se dará a disciplina. Rafael, boa noite. Além do Paulo, alguém mais aqui é primeiro dia? Boa noite, professora. Boa noite, boa noite. Quem falou? Não deu tempo aqui de aparecer. Não, foi Rafael que a senhora falou comigo aí. Ah, foi Rafael. Boa noite, Rafael. Então vamos lá. Eu vou repassar algumas informações, tá, da aula passada, principalmente as datas que sofreram alguns ajustes. Tá? Então, aproveitar aqui e repassar para Paulo também, né? O nosso link de aula é único. Não sei se vocês já viram, mas eu já coloquei a aula da terça-feira lá no YouTube. Então, as aulas estão lá disponíveis para que vocês vejam, revejam. Todas as aulas que foram dadas, né, no ensino remoto, tanto minha quanto dos outros professores. E aí eu criei uma pastinha 2021.2, professora Nayara. Vamos ver, trocou aqui. Boa noite, Brenda, Natanael, chegando aí também. Boa noite, Cris. professora. Boa noite. E aí também tem o Instagram, né? Eu vi que já temos lá seguidores novos. No finalzinho também, né, o projeto aí de monitoria, de projeto de ensino, vai dar uma passadinha aqui hoje para dar um alô para vocês. Mas já temos os links, já coloquei também lá em notícias para vocês. Tanto o link do meu atendimento, que vai ser na terça-tarde, 3, 4 e quinta-noite, 1, 2. Então, eu escolhi um horário à tarde e um horário à noite para estar disponível para vocês. Começa a próxima semana, tá? Não sei se alguém já foi hoje, que eu já tinha colocado a notícia, eu até entrei e deixei lá com receio de alguém já entrar, mas a gente só teve nossa aula de apresentação. Então, na próxima semana, na terça-feira, eu já inicio nesses horários, onde eu vou estar disponível para vocês nesse link único, diferente do link da aula. A gente tem um link único para a aula e um link único para o atendimento, no caso, o meu atendimento. E esses são os links dos monitores, né, com os respectivos horários de atendimento. Então, observe, gente, que a gente procurou diversificar bem os turnos, os horários, né? Então, tem aí Felipe, noite 3, 4, sábado, tarde 3, 4, né? Esses sábados vão ocorrer de 15 em 15, mas já adianto aqui que tem também o horário do Judson, quarta e quinta tarde, 1, 2. Maressa também vai estar com vocês na terça-noite, 1, 2, e na sexta tarde, 5, 6. Mas a comunicação com eles também, né, pode ocorrer via chat, então tem um grupo no WhatsApp com os monitores, então qualquer dúvida de horário, qualquer ajuste que eles passam no horário deles, eles vão comunicar, então entra lá, né, eu sei que tem gente que não gosta muito de participar de grupo, já tem muito grupo, mas entra lá que vai ser interessante lá a interação e para vocês tirarem quaisquer dúvida referente à monitoria, aos horários, ao link com eles. E aí eu já tinha colocado essa notícia, né? Eu vou falar dessas datas que sofreram algumas alterações, foram as datas da avaliação, mas principalmente isso, assim, que eu alterei, que eu já tinha falado para vocês na aula passada, o restante está tudo lá disponível, já está essa aula disponível para vocês também no SIGA, a lista 2 também está disponível, então fiquem à vontade, gente, porque esse vai ser o nosso meio de, tanto de eu colocar o material, vocês verem o material, as notícias, né, tudinho. Então, o que mudou de data, né, foi as datas das provas, né? Então a prova da primeira unidade vai ser dia 18 do 11, da segunda unidade vai ser dia 16 do 12, né? Então é questão de planejamento, a gente preferiu colocar a data antes da prova, antes do recesso, né? Para vocês não terem um delay aí de conteúdo, de estudo até do dia 19 ao dia 9, né? Que a gente vai ter de 19 de dezembro a 9 de janeiro. Então essa data aí da segunda prova foi para o dia 16, da primeira prova para o dia 18 de novembro, e a terceira prova no dia 10 de fevereiro. Lembrando que as provas valem 80%, elas ocorrem no horário da aula, mais um tempinho a mais que eu sempre disponibilizo para vocês, e 2 atividades divididas em 10% cada. Falamos sobre isso na aula passada, só repassando aí para quem é, né, primeiro dia, primeira vez. E também precisava reforçar essa questão das datas que vocês, peço que vocês anotem, são essas datas que estão lá também no SIGA.
Tá? Não vou dizer que foi no primeiro dia de aula, mas no segundo dia de aula firmamos essa data e vamos nos guiar por elas, né, que é o momento de transição de uma unidade para outra. Cronograma, então, como eu disse, sempre eu vou trazer aqui a ementa para a gente se situar onde estamos. Então, tudo isso que tem em azul aí é o que a gente vai falar na aula de hoje, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Porque a ordem da ementa, às vezes, eu realmente a posição para que as coisas fiquem, os conteúdos fiquem mais interligados. E o nosso cronograma, eu sempre coloco essa tabelinha aí, que é de como estão divididos os conteúdos até a primeira avaliação. Então, até a semana que vem, a gente ainda vai estar falando de introdução em conceitos fundamentais. O que não tem data são vídeos assíncronos que eu coloco para vocês. Lembra que eu falei que eu coloco vídeos com revisão, resolução de exercícios. Então, sempre coloco assíncrono para que vocês possam ver em outro momento. Né? A parte de estática, a gente vê agora do final de outubro até praticamente a nossa prova, porque é o nosso último conteúdo. E, como eu disse também, essa data, né, 13/11, que é um sábado, eu marquei para... Vou dizer melhor para vocês o horário, mas eu acredito que seja pela tarde, para que possa contemplar, né, quem tem aula de manhã, possa ir à tarde, quem trabalha pela manhã e consegue ir nessa aula síncrona, que vai ser para sanar as dúvidas da prática de simulação. Eu vou estar lá com vocês, vou mostrar a tela, como é que vocês vão fazer e tirar dúvidas referente ao relatório, né, que vai seguir um template que vocês têm que me entregar. Tá? Então, vai ser para o dia 13, essa data vai ser no dia 13/11. Professora, mas por que dia 13/11? Né? Porque é quando a gente já vai ter visto o assunto referente à prática de simulação. Né? Então, não tem como eu fazer antes, né? Se o nosso assunto vai ser sobre estática dos fluidos e a gente vai começar no dia 28. Tranquilo? Caso mude alguma data, né? Óbvio que vocês serão aí informados, né, previamente, isso não tá engessado, a gente sempre busca, né, trabalhar aí e avisar vocês sempre com antecedência. Eu estava até com receio, estou trovejando tanto aqui, que eu fiz, meu Deus do céu, mara que não falte luz, porque se falta luz, falta tudo, né? Falta internet, falta bateria no computador, mas tudo certo. Se por acaso faltar, eu der aquela sumida, eu volto, não espere. Podemos começar? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Quem chegou hoje, quem é novato aí na disciplina, primeiro dia? Cai não, né? Vocês estão aí ainda me ouvindo, né? Estamos. Até agora tudo tranquilo, professor. Beleza. Então, ainda sobre a aula passada, a gente falou da aplicação da mecânica dos fluidos, né? Falamos que a ciência que se dedica ao estudo do comportamento físico dos fluidos e das forças que vão resultar ou influenciar esse comportamento. Né? A gente vai dividir a nossa disciplina em dois momentos, hidrostática e hidrodinâmica, que é o fluido em movimento. Falamos também das aplicações, eu espero que, quando terminou a aula de terça-feira, vocês deitaram no travesseiro, a cabeça assim, pensaram, meu Deus, tem fluido em todos os lugares. Eu espero que vocês tenham pensado nisso, quando abriram a torneira de casa, quando saíram, e eu espero que vejam fluido em todos os lugares, né? Falamos de vários exemplos aqui, desde a União Laninha, aos projetos de máquina, estudos de difusão, projetos aerodinâmicos, de refrigeração também, a geração de energia por meio do movimento do fluido. Falamos do macacão de Michael Phelps, né, da medicina, o uso do estudo da mecânica dos fluidos na biomecânica, sistema circulatório, urinário, são alguns. Bruna colocou aí com certeza, são alguns exemplos, né? Então pensem que se não tiver fluido, não tivesse fluido, não estaríamos nem aqui, né? Se a gente respira, tem fluido, então já sabem da importância da disciplina. E começando, não mais fazendo a revisão, lembra que eu falei que eu sempre faço uma revisão, uma retomada de onde a gente parou, então fez uma geralzona do que foi a nossa aula de apresentação, né, nos primeiros aí minutinhos da nossa aula, e agora eu vou começar, de fato, com um assunto, né, que acho que vocês podem pensar, mas a professora vai falar de dimensões e de unidades e tal, já é a segunda aula,
Isso vai parecer simples, mas eu já dou aqui um toque a vocês, né? Que, inclusive, todos os livros das nossas referências, todos os livros de mecânica dos fluidos usados aqui em qualquer universidade do mundo, eles começam com um capítulo que vai tratar das dimensões e que vai tratar das unidades. Né? Isso faz parte da nossa ementa, porque toda e qualquer variável dessas que vocês estão vendo no mosaico, seja velocidade, vazão, diâmetro, massa, perda de carga, potência, né? Todas elas apresentam dimensões e apresentam unidades. E a gente vai trabalhar, né, na mecânica dos fluidos, existem dois sistemas de dimensões bem importantes, né, fundamentais, que são os sistemas MLT, que significa massa, representado por M, L, representando o comprimento, e T, o tempo. Então, aqui a gente tem o sistema de dimensões MLT, e aqui o sistema de dimensões FLT, que o que difere é a força, que é representada pelo F. Então, qualquer grandeza física, qualquer variável daquelas que eu mostrei no mosaico, e que a gente vai tratar na disciplina, ela pode ser caracterizada por suas dimensões. Né? Dimensões diferentes de unidades. Né? Quando eu falo para vocês, velocidade. Né? Velocidade, então, vem logo na nossa cabeça, quilômetro por hora. Né? Ok, o que a gente está falando de quilômetro por hora, velocidade, eu vou trazer aqui. Pessoal, eu estou com o mouse aqui, tá? Então, releve é um km por hora. Né? O que eu estou falando aqui é a unidade dessa grandeza, dessa variável aí, que é velocidade. Mas se a gente for tratar em termos de dimensão, velocidade será, então, espaço, representado pelo comprimento, e a letra L, dividido por tempo. Então, aqui a gente tem a dimensão de velocidade, e aqui a gente tem a unidade. Claro, unidade, e aí a gente vai trabalhar com metros por segundo, ou pé, por centímetro. Seria muito bom, né, se tudo em termos de unidade estivesse unificado, se a gente trabalhasse com um sistema internacional. Né? Mas existem 3 sistemas principais, né? O internacional de unidades, o gravitacional britânico e o inglês de engenharia. Mas não são só essas unidades que a gente trabalha. Óbvio que se a gente falar aqui, por exemplo, da dimensão comprimento, né? No sistema internacional é metro, no gravitacional britânico e no inglês é pé. Aqui. Só tem que a gente tem aí centímetros, tem polegadas, tem quilômetros, né? Então, a gente sabe que não existe uma uniformidade, né, desse sistema de uso, cada catálogo, né, cada software vai trabalhar com uma unidade diferente. Então, o que a gente precisa é conhecer essas variáveis, né, em função das suas dimensões. Uma vez a gente conhece as dimensões, vamos trabalhar aí com as unidades, e claro, se tratando de um problema com diferentes variáveis, a gente vai ter que trabalhar com unidades homogêneas, né? Então, se eu estou falando de força, da dimensão força, e for trabalhar no sistema internacional, a gente vai ter que padronizar ali para que tudo esteja em Newton. Né? Se for no britânico ou no inglês, aqui a gente vai trabalhar com libra-força. Né? Se tratando de massa, da dimensão massa, unidade quilograma no internacional, slug no britânico e libra-massa no inglês. Aí tempo aí em segundo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que para uma mesma dimensão, a gente pode ter diferentes unidades, e já eu vou falar da importância da homogeneidade dessas unidades. Vamos só treinar aqui rapidinho. Né? Já peguem lápis, caneta, já vou avisando que na turma da tarde teve um valendo já. Estão lembrados do valendo? Então já peguem lápis, caneta, ele pode acontecer a qualquer instante da aula. Aí no final da aula também eu vou deixar um valendo para vocês no formulário. Certo? Me lembrem, não me deixem esquecer não, na turma da tarde eu quase esqueço. Então, essa é um exercício bem simples, determine passo a passo as dimensões e unidades dessas variáveis. Sempre que vocês verem esse símbolozinho amarelinho aqui, né, são os que eu deixo no slide já resolvido para que vocês façam depois e quando estiverem estudando, né, treinem. E depois escreva as unidades dessas variáveis, ou em um sistema, né, ou adicionando ali as unidades daquela dimensão. Pessoal, se ficar alguma dúvida, não hesitem, podem me interromper,
pergunta no chat, abre o microfone, certo? Vocês estão muito calados. Aí eu fico daqui, de câmera aberta, sem ver vocês, sem saber se vocês estão entendendo. Ô, gente, saudade da sala de aula, né? Na sala de aula, quando o aluno dava aquela franzida assim na testa, eu já dizia, opa, deixa eu voltar aqui. Mas assim, não tem nem como. Não consegui nesse um ano, né? Desenvolver outras habilidades. Mas vamos lá, força. Né? Então, se a gente falar de força, o que é força? Massa vezes aceleração. Então, vamos trabalhar nos dois sistemas, tanto no FLT quanto no MLT de dimensão. Se a gente tratar no sistema FLT, força é representada pelo próprio F, né, que representa a força. Então, a gente vai ter aí Newton, libra-força, quilograma-força, então, uma infinidade de unidades que representam a dimensão força. Mas a gente pode também descrever a força no sistema MLT. Por quê? Força é massa, representado pela dimensão m, vezes a aceleração. E o que é aceleração? Espaço por tempo ao quadrado, né? Metro por segundo ao quadrado é uma unidade. Então, força no sistema MLT, né, será m vezes L dividido por T ao quadrado. A unidade, temos aí no sistema internacional, quilograma-metro por segundo ao quadrado, né? Ou aqui, uma miscelânea de sistemas, slug vezes centímetro por minuto ao quadrado. Né? São algumas possibilidades de unidades que representam a força no sistema MLT. Pressão. Né? Então, a gente sabe que pressão é força dividido pela área. Então, se a gente colocar aqui no sistema FLT, força representada aí por F, a dimensão de força, e a área, né, lado vezes lado, comprimento ao quadrado. Né? Isso é a dimensão. A unidade, nosso querido Pascal aqui, Newton por metro quadrado, né? Ou aqui no sistema internacional, aqui nos outros dois sistemas que são representados a força por libra-força e o comprimento por pé ao quadrado. Bar, PSI, ATM, metro coluna d'água, são outras unidades também usuais. Não vamos desprezá-las nem esquecê-las, pois elas vão aparecer bastante. No sistema MLT, é só a gente substituir aqui onde tem força, né, por massa vezes comprimento dividido por tempo ao quadrado. E aí a gente consegue transformar essa variável pressão, né, do sistema FLT para o sistema MLT. Se isso aqui é força, força por área, L ao quadrado, L aí corta com L ao quadrado do denominador, teremos, então, massa por comprimento vezes tempo ao quadrado. Aí a unidade, a gente trabalha aí com a unidade de massa, aqui no sistema internacional, quilograma metro, por metro segundo ao quadrado, né? Aqui a gente tem slug por pé minuto ao quadrado. Para estar no sistema britânico, aqui teria que estar em segundo, né? Mas não necessariamente a gente vai trabalhar com as unidades enrijecidas em um só sistema, e é isso que eu quero mostrar para vocês. A dimensão ela tem que estar correta, né? Perfeitamente correta, e aí a unidade a gente vai trabalhar aí, né? Passeando, perpassando por diferentes sistemas de unidade. Professora, tem algum país específico que usa mais um ou outro, MLT, FLT? Porque não ficou bem claro para mim. Perdão, deixa eu só aumentar aqui meu microfone. Fala. É porque não ficou bem claro para mim o uso desse MLT e FLT. Vai explicar. A unidade, né? A gente tem unidades das dimensões. Então, o que são unidades, né? As unidades são
Então, as unidades, né, são os valores com seus fatores de conversão que tem a sua dimensão. Então, a dimensão é como é representada aquela variável. Toda e qualquer variável dentro da mecânica dos fluidos a gente pode colocar nesses dois sistemas, pode descrevê-las em função desses dois sistemas. Por exemplo, deixa eu dar aqui um outro exemplo. Vazão. Vazão a unidade é metro cúbico por segundo. Mas qual é a dimensão? Metro representa a dimensão de comprimento. Comprimento ao cubo. Segundo, é a unidade que representa a dimensão de tempo. Ok, até aí tudo bem. Certo? Então, a gente pode descrever qualquer variável em função das suas dimensões, e essas dimensões em unidades. Né? Tem N unidades. Ficou mais claro? Mais ou menos. Mas tipo assim, no MLT eu vou estar descrevendo todas as unidades em função da massa, e no FLT eu vou estar descrevendo todas as unidades em função da força. É meio que isso? Quando você tiver força na sua variável. Entendi. Certo? Vou te dar um exemplo. Massa específica. Massa específica é massa por volume. Né? Então, massa específica... Ai, ficou horrível aqui, né? Meu rolo. Massa específica é massa por volume. Volume é representado pela dimensão comprimento ao cubo. Então, observe que a gente tem, né? Vai usar sempre observe que a gente tem aqui uma variável descrita aqui no sistema MLT. Poderia fazer contrário, descrever massa específica em função do sistema FLT? Posso também. Eu não sei, a gente sabe que força é massa vezes aceleração, L dividido por tempo ao quadrado. Então, se eu isolo a massa aqui, substituo aqui e deixo ela em função da força. Justo. É muito mais usual a gente trabalhar no sistema MLT do que no FLT. Já adianto isso. Entendi. Certo? Mas toda e qualquer variável, seja aqui na mecânica dos fluidos ou qualquer outra ciência, ela pode ser colocada em função... aqui foi a massa específica que eu estava falando. Né? Massa por volume. Então, a dimensão no sistema FLT. Né? A unidade, quilograma por metro cúbico, libra-massa por pé ao cubo. Porque é importante a gente olhar para essas variáveis e entender quais são as suas dimensões. Será menos provável de errar as unidades. Se a gente olha para a variável, enxerga a dimensão, é menos provável que a gente erre as unidades dessas variáveis. E em muitos casos, daqui para frente, a gente vai ter assim, o fluido com propriedade de... E aí vai ter lá, 800 kg por metro cúbico, 1 vezes 10 a menos 6 metro ao quadrado por segundo. Então, a gente já tem que olhar para aquele número com aquela unidade e entender qual é a variável que ele está falando, qual é a propriedade que ele está nos dando. E existe também um conteúdo lá na terceira unidade, eu gosto de falar isso para vocês na primeira semana de aula sobre dimensões, porque lá na terceira unidade existe um conteúdo chamado análise dimensional. Né? E a gente vai precisar olhar para a variável, conhecer a sua dimensão, né? E óbvio, a gente já vai ter calculado tanto, usado tanto essas propriedades dessas variáveis, que a gente já vai conhecer suas unidades, suas dimensões, e a gente vai fazer uma modelagem física. Entendi, legal. Tranquilo? Obrigado. De nada. E aqui todas elas, quando eu falo todas elas, gente, sem exceção, elas podem ser descritas em função das suas dimensões. Aqui são algumas, tá? Frequência, aceleração, gravidade, né? A gente vai falar bastante de peso específico, pressão, tensão, trabalho, fluxo, todas elas podem ser descritas em função das suas dimensões. Então, se a gente sabe qual é a variável, a dimensão dessa variável, a unidade que a gente vai trabalhar, a gente não vai se restringir a apenas o sistema internacional, ou inglês, ou britânico.
E uma coisa também que eu gosto de reforçar bastante é a importância da conversão de unidades. Né? Como eu disse, se a gente vai trabalhar na dimensão massa, né? Massa é uma dimensão, e nessa dimensão massa a gente vai trabalhar com a unidade de slug. Né? Slug é uma unidade da dimensão massa. Então, é importante que se em qualquer outra variável que tenha essa dimensão massa, ela também esteja em slug. E a gente vai fazer muita conversão de unidades na disciplina. Né? Quem já pegou a disciplina sabe que tem muita conversão, não é maldade da professora, né? Que quer que vocês fiquem convertendo o tempo todo, mas muitas vezes a gente pega um problema e ele não está totalmente homogêneo e padronizado. Então, é bem importante que vocês convertam da forma correta, né? Façam lá as conversões de vocês, seja por regra de 3, seja por regra da cadeia. Eu deixo vocês bem à vontade para converterem da forma que vocês quiserem, inclusive está disponível, né, para vocês lá no Siga, uma das primeiras postagens que eu fiz, né, essa tabela de conversão que eu mostrei na aula passada. Então, tem aqui os fatores de conversão, né, de diferentes variáveis, viscosidade, né, potência, energia, pressão, vazão, velocidade. É bem importante que vocês tenham ela no bolso, tenham ela salva aí já para usarem. Por quê? Eu não quero que vocês cometam erro, né? E isso parece ser simplório para se falar em uma disciplina que tem um grande peso, né, dentro do curso como um todo, mas eu vejo, né, lecionando essa disciplina vai fazer 8 anos, né, que às vezes a gente consegue interpretar a questão corretamente, né, aplica a teoria corretamente, vai lá e erra na hora do cálculo, na hora da conversão. Né, esse erro, ele acontece, o que a gente precisa é tomar bastante cuidado. Né? Isso pode acontecer com a gente, como aconteceu com a NASA. Né? E em 1999, ia um satélite, né, monitorar o clima de Marte. Né? Imagine que por um erro de conversão de unidades, 125 milhões de dólares desintegrou-se ao entrar na atmosfera de Marte. E por que isso aconteceu? Né? Ocorreu uma não homogeneidade dessas unidades. Parte de um software foi programado em quilômetros e a outra parte na unidade em inglês em milhas. Né? Isso gerou toda uma instabilidade no satélite e quando ele entrou na atmosfera de Marte, ele se desintegrou. Né? E aí, logo depois de diversas análises, tem até um videozinho aqui, certo? Se vocês tiverem interesse depois de assistir, né, que fala, na época, o presidente dos Estados Unidos explicando, e ele explica justamente sobre isso. Esse eu vi também, um vídeo de curiosidades de erros de engenharia. Sim, e aí tem vários aqui no site da BBC também, os 10 melhores erros de cálculo da ciência. E quando a gente vai olhar esses 10 maiores erros de cálculo da ciência, geralmente vem dessa confusão mesmo do sistema de unidades. Então, não vamos fazer essa confusão aqui na disciplina, gente. A gente não tem milhões de dólares, né? A gente não tem um satélite, mas a gente precisa tomar cuidado. Os 10 maiores, viu? Tem muita coisa. Esses são os mais noticiados. Depois vocês digitarem assim mesmo, ó, lá vai aparecer. Vocês vão ver, tem esse vídeo também. Então, e engraçado que a matéria é assim, né? Ó, satélite de 125 milhões de dólares desapareceu em 1999 por erro de conversão de unidades. Olha só que matéria. Então, só para provar vocês que eu não estou falando de uma coisa boba, de uma coisa simples. Tá? Então, como vocês fazem, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer por regra da cadeia, se vocês quiserem fazer por regra de 3, mas só peço que vocês tomem muito cuidado. Né? Muito cuidado por quê? Porque a gente não vai ter, né, unidades variáveis com apenas uma unidade simples. A gente vai trabalhar com variáveis que a unidade é em fração, tem potência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa conversão. E às vezes a gente não faz só uma, a gente faz 2, 3 conversões para chegar naquela unidade que a gente deseja. Tá? Então, muito cuidado. Eu até pus também outra sugestão de vídeo. Vou falar bem rapidinho aqui essa questão de regra de cadeia. Não sei quem já faz, quem já usa a regra em cadeia.
que é a multiplicação pela fração. Se manifesta aqui. Ninguém. Eu acho que todo mundo. Acho que já usamos já. Em química a gente usou na usina de química. Acho que em setembro também já usou. Usem, gente, usem. Ela vai causar menos desastre do que a regra de 3. Né? Além de ter também todos os fatores de conversão sempre em mãos. Lembrem dessas relações diretas, né? Pascal, 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado, que é igual a 1 quilograma por metro segundo quadrado, que a gente vai sempre estar trabalhando aqui. Por exemplo, acho que o Nathanael tinha perguntado, professora, a diferença do sistema MLT para o FLT. Pronto, essa unidade aqui está no sistema MLT. Está usando Newton, que é a dimensão de força. Já essa segunda aqui está no sistema MLT. Eu tenho aí pressão, só tem que ela estar aqui no sistema MLT. As unidades de pressão aqui são para o sistema MLT. E a gente precisa ter isso bem homogêneo na hora de resolver os nossos problemas. Um watts é igual a 1 joule por segundo, que é igual a 1 quilograma metro por segundo. E assim vai. Isso, gente, eu falo hoje justamente para que isso é automático. A primeira coisa que a gente vai fazer, que vocês têm que fazer, na verdade, quando pegar um problema, vou resolver um problema. Então, vou deixar as unidades já todas homogêneas para a gente começar a resolver. Quando eu digo, vou dar 2 exemplos aqui, 2 exemplos bem simples, mas só para mostrar para vocês a diferença. Vou fazer esse primeiro e esse segundo. Inclusive, tem uma lista lá no CIGAR, uma lista que é uma página inteira de conversão de unidades, de variáveis que a gente vai usar muito na disciplina. Sei quem já começou a fazer, quem já tentou fazer, façam, gente, que é extremamente... É um treino bom para começar aí. A Damara colocou aí, já usei muito. É um treino bom para começar, porque, por exemplo, a gente vai trabalhar muito, com essas unidades aqui em fração, com potência. Então, a gente precisa tomar bem cuidado. Vou mostrar esses 2 exemplos, só para vocês verem a diferença, quem não usa, quem nunca usou, porque eu já vi até relatos de alunos que falam, professora, depois que eu aprendi a FT, a regra da cadeia, eu usei em outras disciplinas e me salvou, eu errava muita conversão de unidade, perdi a questão toda, porque na hora do cálculo a conversão estava errada. Então, eu sempre coloco. Agora não, que não tem um papel e a caneta vermelha, mas quando era presencial mesmo, eu escrevia lá. Conversão de unidades, visto na primeira aula. Porque sempre quando tinha esse erro de conversão de unidade, lembre, pessoal, da primeira aula que a gente fala disso. Então, simples, eu vou pegar aqui, eu quero transformar de polegada, ou in, para metro. Então, a regra de cadeia é simples. O que você quer eliminar, que é polegada, você vai multiplicar por uma fração, colocando ela do lado oposto. Essa é a unidade que eu quero eliminar e transformá-la em metro. E usar os fatores de conversão que está na tabela. Isso aqui, 0,0254 metros equivale a 1 polegada. Acabou. Professora, mas fazer regra de 3 também aí era simples. Para este caso, vou mostrar para outro que pode não ser tão simples. Então, polegada vai cortar com polegada, vai ficar aqui 1, pol por pol vai dar 1. Então, vai sumir, vou multiplicar 90 vezes 0,0254, dividir por 1 e vou encontrar o meu valor de 2,286 metros, que equivale a 90 polegadas. Então, a gente sempre usa uma fração, lembrar que aquela unidade que eu quero eliminar tem que estar do lado oposto, se ela estiver no numerador, a minha fração na minha fração ela vai ter que estar no denominador ou o contrário. Então, é bem simples, usem que a gente vai precisar transformar bastante aqui na disciplina. Outro exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, vocês vão ver. O valor de 1 polegada está na tabela, professor? Sim, se não tiver em metro, deve estar em centímetros. Dá uma olhadinha aqui. Aqui. Cadê?
Tá aqui, tá vendo? 12 in, né? Que a polegada equivale a 0,3048 metros, que equivale a 1 pé. Né? Então, isso depende do fator de conversão. Se você dividir aqui por 12, vai dar 0,0254. Certo? Aí você fica com 1 in é igual a... Ou se a gente poderia colocar... Agora mudou. Mudou? Professora, essa é a tabela que a gente tem que ter, né, na mente, né? Pode usar, assim, essa é a tabela que eu disponibilizo para vocês, mas se vocês tiverem outra com os fatores de correção corretos, por mim, tudo bem também. Tá? Não é engessado. Essa aqui é uma tabela de conversão que eu adaptei do White, que é um dos nossos livros de referência. Mas se vocês tiverem outras tabelas de conversão também, fiquem à vontade. Eu gosto dela porque aqui, né, tem, por exemplo, a viscosidade cinemática, que às vezes não tem em outras tabelas mais simples. Mas fiquem à vontade. Quem perguntou se tinha na tabela? Foi eu, professora. Sim, sim. Então tem aqui, a gente poderia usar assim, 12 é igual a 0,3048 metros, ou dividir aqui 0,3048 por 12 para colocar lá em 1 in, certo? Beleza. Aí tem algumas conversões, né, que já são mais diretas, tipo, uma polegada equivale a 2,54 centímetros do dedo do rei, né? Um pé equivale a 0,3048 metros do pé do rei. Essas conversões aí que são usadas desde os tempos passados. Então, tem algumas que já são, vocês já sabem, 2,54 centímetros também, bem usado. Essa outra é para transformar de 25 atm para quilograma-força por centímetro quadrado. Deixa eu ver nessa tabela aqui como é que está, de pressão. Pressão. 1 atm, estão vendo aí? Já está na tabela? 1 atm equivale a 2.116,2 libra-força por pé ao quadrado. Observe que não tem diretamente para quilograma-força por centímetro quadrado. Mas tem Pascal, né? Tem para Pascal também, que aí a gente depois teria que transformar de Newton por metro quadrado também para quilograma-força por metro quadrado. Uhum. Entendeu? Então, vou usar essa daqui, libra-força por pé ao quadrado. Deixa eu só ver se o valor bate aqui. Vai. Então, a gente tinha lá aqui 1 atm equivalia a 2.116,2 libra-força por pé ao quadrado. Então, nossa primeira transformação de atm para libra-força por pé ao quadrado. Então, vou multiplicar aqui 25 por 2.116,2, vou chegar ao valor de 52.905 libra-força por pé ao quadrado, que ainda não é a unidade que a gente quer. Né? Vou ter que transformar libra-força para quilograma-força e pé ao quadrado para centímetro quadrado. Vou só colocar na outra linha, tá? Ó. Então, vamos começar por libra-força. Vou fazer uma primeira multiplicação pela fração aqui, ó. Libra-força está em cima, coloco embaixo, 1 quilograma-força equivale a esse valor em libra-força. Já elimino aqui libra-força para ficar com a minha unidade aqui que eu desejo. Só tem que ainda falta transformar pé ao quadrado para centímetro quadrado. Então, vou fazer outra multiplicação da fração com os fatores de conversão. Agora, se pé ao quadrado está embaixo, agora ele vai ter que estar em cima para poder se anular. 1 ao quadrado, pé ao quadrado, equivale a 30,48 ao quadrado, centímetro quadrado. Acabei, então, com a unidade que a gente quer. Basta só fazer a matemática. Multiplica tudo que está no numerador e divide pela multiplicação do que está no denominador. Vai dar 25,8307 quilograma-força por centímetro quadrado. Bem próximo, né? Do 25 atm. A gente fez toda essa transformação para o valor ser bem próximo.
Mas esse 8307 vai fazer uma diferença no cálculo. Compreenderam, gente? Mais ou menos, professora. Pode fazer um pouquinho mais devagar essa passagem? No caso, Sim, só sim. esse 30 estava ao quadrado? Que eu tô vendo. Esse 30 aqui, na verdade é porque um pé ao quadrado, um pé equivale a 30,48 centímetros. Como a gente está falando de área, a gente vai levar ao quadrado. Sim, entendi. Mas na tabela, deixa eu ver se tem de pé para... Tem área aqui. Aqui. Podia usar esse valor também. Não tem para centímetro. Tá Eu vendo acho que não também tem? porque essas unidades confundem um pouco, tipo ft ao quadrado, você tenta, às vezes você acha que é t é tempo e tá multiplicando separado. Não, FT, pé. De pé, PT, né? Tem, a gente, e isso aí, gente, vai ser usando. Por isso que eu preciso que vocês treinem aquela tabela de conversão, que ela já está dividida, né? Área, massa, vazão, volume. E a gente só vai com o tempo mesmo e usando, se habituando a essas unidades. Libra-força, unidade de força, né? Pé, unidade de comprimento, pé ao quadrado, unidade de área, polegada que é in, unidade de comprimento. Se eu trago in ao cubo, né? A gente já vai ter volume. Né? E lembrem, vocês É relativamente querem... simples, eu só não usava mesmo. Sim, sim. É simples, e sempre lembrar, né, que o que vocês querem anular, vocês vão trazer o fator de conversão e na fração colocar do lado oposto, né, ao que você vai aqui anular. E aí não tem erro, gente. Entende por que ela é mais fácil do que a regra de 3, quando vocês vão fazer um a um? Não, verdade. Concordo. Porque vai ser... Pegou, estou aqui com problema, estou aqui com as variáveis, já vamos lá deixando homogênea para ficar tudo certinho. Vai ser, precisar ser. E aí só treino na calculadora, treino em enxergar esses fatores de conversão e trazer para a regra de cadeia. Tá? Treine, deixa uma sugestão, né? Aqui, antes de vocês, ou quem já começou também, antes de vocês... Oxe, passa demais. Gente, não fiquem tontos, não. Antes de vocês começarem a fazer a lista de conversão de unidade, deem uma olhadinha nesse vídeo também. Foi um vídeo que eu coloquei lá, mas tem aqui também, é um vídeo de 5 minutos. 5 minutinhos. Ele vai explicar a mesma coisa, como eu expliquei aqui. Certo? É um vídeo de 5 minutinhos, ele é bem didático, né, que fala da regra de cadeia, dessa multiplicação pela fração, do fator de conversão, de estar sempre correto. E é treino e não deixe para treinar na hora da prova, não deixe para treinar na hora de fazer o questionário, já vão treinando e fazendo, que isso aí é o princípio básico, né? Não é à toa que todo livro de mecânica dos fluidos começa com esse conteúdo. Eu faço questão de fazer, de falar para vocês, né? Tem meia hora aí que a gente está falando disso, ou mais, mas é porque eu acho importante e acho que vocês vão usar, e eu não quero que vocês entendam a teoria, saibam como aplicar e errem no básico. Vou seguir, certo? Lembre da lista de conversão. E vamos lá, vamos começar então, né? Vamos começar definindo o fluido. Posso definir fluido de diversas formas. Eu lembro que há uns 4 anos atrás eu coloquei na prova que é fluido. Acho que ficaram com tanto medo da pergunta. Que eu acho que são as 4 pessoas que responderam. Aí todo mundo colocou fluido é água. Tá errado? Errado não estava. Eu tive que dar o que era de direito dele, que era a pontuação que estava lá. Então, a gente pode definir fluido, gente, de diferentes formas. Né? Eu posso falar que o fluido é um líquido ou um gás. Eu posso falar que fluido é uma substância que vai assumir a forma do recipiente, mantendo a substância livre. Ou que ela vai se expandir por todo o recipiente, sendo fechado, que é a descrição de um gás. Eu posso dizer que fluido
Qualquer substância que apresenta de pequenas interações moleculares a intermediárias a fortes interações moleculares, né? Ou seja, mobilidade ou colisão. Posso dizer também que um fluido é uma substância que apresenta de baixas a médias densidades, né? Tudo que o difere de um sólido. Mas a definição de um fluido correta, que é aquela que vai nos embasar ao longo da disciplina, é que fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de tensões cisalhantes. Ou seja, quando eu aplico uma força tangencial a esse fluido, por menor que seja essa força, ele vai se deformar. Mas o mais importante, ele vai se deformar continuamente. Se eu não tenho tensão cisalhante, meu fluido está em repouso. É o que a gente vai estudar em estática dos fluidos. Para que o meu fluido esteja em repouso, a minha tensão de cisalhamento tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa é a definição que a gente vai voltar nela em alguns momentos para entender o comportamento do fluido. Existe uma experiência, que é a experiência das placas. Né? Essa experiência das placas também vai nos embasar ao longo da disciplina. Né? O que é essa experiência das placas? Pense, né? Observem que aqui a gente tem uma placa que é fixa e aqui a gente tem uma placa que ela vai se mover. Essa é fixa e aqui é uma placa que vai se mover. A diferença é que entre essas duas placas, nesse primeiro desenho, eu tenho um sólido. Nesse segundo desenho, eu tenho um fluido. E o que difere do comportamento de um sólido para um fluido, durante essa experiência das placas, é justamente porque o sólido eles têm uma resistência à deformação. Então, essa placa está em repouso. Né? E aí ela começa a se movimentar. Aqui eu tenho um sólido. Né? Ela começa a se movimentar. Quando ela se movimenta, o meu sólido, óbvio, eles têm uma resistência, mas eles vão apresentar assim, uma deformação finita. Né? Só tem que logo após esse momento de deformação, ele alcança uma nova posição de equilíbrio estático. Eu não estou falando de ultrapassar o coeficiente de ruptura do sólido, tá, gente? Mesmo que eu submeta esse sólido ao esforço cisalhante, ele se deforma finitamente. Diferente do fluido. O fluido, ele se deforma continuamente. Se no lugar aqui do sólido, aqui em amarelo, a gente tem um fluido, esse vai ser o comportamento. Observe que ele se deforma. Eu tenho um ângulo de deformação aqui. Essa aqui era a minha posição inicial. Observe que eu tenho aqui um ângulo de deformação. Aqui era a minha posição inicial. Observe como esse ângulo de deformação aumenta. Então, ele se deforma continuamente. Né? Existe uma coisa também bem importante da gente observar, é que esse fluido que está aqui próximo a essa placa que se movimenta, ele vai aderir, né, à velocidade, ele adere na placa que está se movimentando e assume essa velocidade da placa. Enquanto que o fluido que está aqui próximo da placa fixa, né, vai se manter com a velocidade da placa fixa próxima a zero. Isso ocorre devido a um princípio chamado princípio da aderência, ou princípio do não escorregamento. Isso vai explicar o perfil de velocidade do escoamento do fluido, né, a dissipação de energia mecânica, a perda de carga mais lá na frente. E a principal propriedade responsável por isso é a viscosidade. Vamos falar já das propriedades do fluido, mas a viscosidade nada mais é do que a resistência que o fluido tem ao escoamento. Então, se ele resiste ao escoamento, significa que ele assume... Não, Pedro, aí as camadas aqui inferiores, né? A camada inferior começa a criar uma resistência. Eu vou mostrar uma distribuição de velocidade já. Né? Existe uma influência daquelas camadas em repouso, tanto pelas partículas que estão aderidas, quanto pelas partículas que estão em movimento acima.
né? Então, há uma influência, por isso que a gente tem uma distribuição de velocidade, né, na maioria das vezes parabólica. Né? Então, vou mostrar essa distribuição de velocidade, vai ficar mais fácil da gente enxergar o que acontece com essas outras partículas. Deixa eu ver se já chega aqui. Só para concluir esse princípio da aderência, mostro já, Pedro, o perfil de velocidade, que a gente consegue visualizar melhor isso. Então, essa experiência das placas nos diz o fluido se deforma continuamente, observe essa figura aqui, C e D, né? Não importa quão pequena seja essa tensão, né? O fluido ele não suporta nenhuma tensão de cisalhamento, quando ele está em repouso, mínima tensão que eu gero, né? Ele já se deforma, e isso é devido ao princípio da aderência, né? Ele vai sempre ter a velocidade, né, próxima a essa fronteira, a essa superfície. E respondendo a pergunta do Pedro, o que é que acontece com essas outras partículas, né, com essas outras camadas? Então, o que acontece é o seguinte, o meu fluido ele vai se movimentar aqui, vamos pensar que aqui seja essa placa aqui, amarela, é a placa fixa, né? Então, essa placa aqui, ela está parada, velocidade igual a zero. Observe que não tem uma placa superior, não. Vamos pensar como se isso fosse um canal de drenagem, um rio. Né? Então, o meu fluido, ele ainda não começou a entrar em contato aqui com o solo, com essa superfície. Teoricamente, ele teria uma velocidade aqui uniforme, porque eu ainda não tenho o princípio da aderência aqui, né, ainda em ação. Então, o fluido entra em contato com essa superfície, ele começa a escoar ao longo de X. Então, quando ele entra em contato com essa superfície, o que acontece? Ele vai aderir aqui, né, a esta camada, então ele tende a escoar. Pensar que ele está escoando por gravidade. Então, a minha velocidade aqui ela é zero, nula, né, igual à velocidade do solo, que está parado. E essa camada que está parada começa a criar uma resistência ao escoamento desta outra camada. Observe que a velocidade dela aqui já não é mais nula, que cria uma resistência a esta camada, que cria uma resistência a essa camada. Observe que a partir desse ponto aqui, a velocidade ela é praticamente uniforme. Só tem que o meu fluido começa, né, vai escoando até esse ponto, né, X1, X2. Então, quando ele chega em X2, observe que eu tenho mais camadas influenciando as camadas acima. Observe que a velocidade ela está variando ao longo de Y. Pode falar. Eu ia complementar que isso aí é justamente o motivo da gente não ter nenhum aerogerador perto das cidades, né? Porque a gente tem muita rugosidade nessas regiões. E aí o fluido ele vai tender a aderir mais a essa região rugosa e demorar para passar essa curva e estabilizar a velocidade. Sim, também um bom exemplo. É tanto que... Essa região... Pode falar. Desculpa. É tanto que se a gente for ver alguns projetos que tem de aerogeradores offshore, eles são bem mais baixos do que os aerogeradores aqui. Porque essa região do gráfico é muito menos acentuada, como nesse primeiro exemplo. Sim, ou seja, está muito mais longe, né, dessa região onde teria essa influência, né, da rugosidade, essa influência, essa ação. Isso, exato. Observe que em X2 eu já tenho aqui, ó, um comportamento uniforme menor do que X1. Né? Significa dizer, é como se eu dissesse que a resistência dessa partícula aqui, tão próxima ao solo, ainda não atingiu essa região que eu circulei de vermelho. Só tem que eu chego lá em X3. X3, ó, eu já dissipei muito mais energia. A minha distribuição de velocidade ela já está uniforme aqui até esta altura, que é o que é chamada de camada limite. Até que a gente chegue em um determinado ponto, ao longo do escoamento, que o perfil de velocidade ele já vai ser totalmente não uniforme. Né? É quando a gente diz, olha, o meu escoamento está plenamente desenvolvido. Né? A minha energia ela já foi totalmente dissipada ao ponto da gente ter um escoamento plenamente desenvolvido. Né? Que é quando essa camada limite aqui se forma totalmente,
e eu tenho essa distribuição de velocidade totalmente não uniforme, onde a gente atinge a velocidade máxima. De onde é a velocidade máxima da tubulação? No centro. No centro. Justamente por quê? Porque já ocorreu toda essa dissipação e influência das paredes. Então, só para concluir, né, esse fluido ele vai aderir à superfície, desacelerar essas camadas de fluido adjacente devido a essas forças viscosas. Né? A viscosidade faz com que tenha uma desaceleração e assim por diante. Né? E essa região aqui, onde a gente sente esses efeitos, essa região abaixo da região pontilhada, eu vou pintar agora aqui de azul, é onde a gente está sentindo esses efeitos da viscosidade influenciando essas camadas, né? E ela é chamada de camada limite. A minha camada limite ela vai aumentando, né, ao longo de X. Aqui eu tinha uma camada limite menor, aqui eu tinha uma camada limite menor, aqui eu tinha uma camada limite menor. Pedro que tinha perguntado o que acontece com as partículas, né, do meio. Conseguiu compreender? Todo mundo? Alguém não conseguiu enxergar o que a gente estava falando? Pode falar, a gente repete quantas vezes for preciso. Isso vai explicar muitas coisas daqui para frente, ou melhor, muitas coisas do que a gente vai falar para frente, a gente vai relembrar disso daqui e vai começar a encontrar, comprovar hipóteses, né, sobre isso que eu estou falando. Beleza, Pedro. Então, o que a gente quer, né, é entender como essas leis básicas vão governar esses problemas. A gente vai falar de lei como conservação da massa, segunda lei do movimento de Newton, o princípio da quantidade do movimento angular, as leis da termodinâmica. Mas, para isso, a gente precisa, gente, antes de entender que fluido eu estou trabalhando, qual é o fluido que eu estou trabalhando, esse fluido está onde? Né? O que vocês em outras disciplinas tratavam, né, do fluido em um sistema, né? Agora vocês vão ver que a gente vai trabalhar com partes de um sistema para entender esse comportamento desse fluido. Estou ficando mais claro. A aula de hoje ela é mais teórica, tá? Não se assuste, mas vocês entenderem a teoria, né, o que eu vou falar hoje, acho que você tem que fazer uns cálculos mais simples, né, vai garantir que vocês entendam o que a gente vai fazer junto, e vocês vão fazer junto ao longo da disciplina. E primeira coisa, já definimos fluido. Onde está o fluido? Né, o fluido está em um sistema. Esse sistema, essa quantidade de fluido que a gente vai estudar, ele vai ser limitado, né, vai ser uma quantidade fixa de massa. Né? Essa quantidade fixa de massa, ele está separado da vizinhança por uma fronteira. Né? Essa fronteira pode ser fixa ou móvel, como no caso dos exemplos de cilindro e pistão. Eu não posso perder fluido do meu sistema para a minha vizinhança, de forma alguma, mesmo essas fronteiras sendo fixas ou imaginárias, a gente vai precisar trabalhar com fluido dentro desse sistema. A única coisa que eu posso trocar, né, com a vizinhança é energia na forma de calor e de trabalho. É a única coisa que pode atravessar essa fronteira. Né? No mais, tudo vai estar dentro do meu sistema. Né? E pode ser fixo ou móvel, como eu já falei. Então, eu tenho o sistema, mas em grande parte dos estudos que a gente vai fazer, essa análise vai ocorrer dentro de uma porção desse nosso sistema chamada volume de controle. Né? O volume de controle, esse sistema, gente, tem vários exemplos, mas a gente vai trabalhar com o sistema fechado. Né? Existe o sistema aberto, onde há uma troca de massa, mas ele disse que não pode haver troca de massa. Né? Então, vamos trabalhar com o sistema fechado, onde tem troca apenas de calor e trabalho. E aí, termodinâmica, né? Vocês trabalham muito com o sistema isolado. Né? Fechado e isolado, onde eu não tenho nem troca de calor, nem troca de massa. Mas aqui a gente vai poder ter troca de calor e trabalho, mas não de massa. Tá? Né? Só para diferenciar os sistemas, que com certeza vocês já viram também
em outras disciplinas. E o que é o volume de controle? A gente tem um sistema e esse volume de controle é uma região arbitrária dentro do nosso sistema que a gente vai escolher para trabalhar. Né? Nesse volume de controle, esse volume de controle aqui, ele é delimitado por essa linha pontilhada aqui, vocês estão vendo. Essa linha pontilhada se chama superfície de controle. Né? Observe aqui, estou até meio que pintando aqui em vermelho. E dentro dessa superfície de controle é o nosso volume de controle. Então, vamos supor que eu tenho aqui um sistema, né, de tubulação. E aí, nessa junção aqui, tem uma junção aqui, né? Não sei. Que divide essa canalização em duas partes, né? O fluido entra por esse ponto, sai por este e por este. Então, é como se eu dissesse para você, olha, eu estou com um problema de vazão lá no meu térreo, vamos supor que isso aí fique no primeiro andar, né? E não adianta eu só estudar, né, os fluxos que estão vindo da região 1, nem os fluxos que estão saindo da região 3. Eu preciso estudar todo esse volume aqui para compreender o meu fluxo máximo, que é onde a gente vai aplicar, né, as equações básicas da mecânica dos fluidos. Então, esse volume de controle é uma região arbitrária que você escolhe dentro do seu sistema e nesse volume de controle você pode ter entrada e saída de fluido, onde você vai analisar as energias, as forças, né, os fluxos máximos, volumétricos e em peso. Então, é um volume arbitrário, né, no espaço dentro do seu sistema, onde a gente vai analisar o escoamento do fluido. O fluido ele vai atravessar esse volume de controle. O que a gente vai querer analisar? A gente pode analisar diversas coisas aplicando as nossas equações básicas. Mas antes, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é definir o nosso volume de controle dentro do nosso problema. Né? Aquela região onde eu desejo observar. Né? E aí sim, no volume de controle eu posso ter fluxo através dessas fronteiras delimitadas pela superfície de controle. Essa superfície de controle, gente, está mostrando aqui esse outro desenho, né? A superfície de controle é o contorno geométrico mesmo. Né? Ele está pintadinho aqui de azul, né? Então observe que aqui nesse. Ah, é dentro, viu, gente? É porque com o mouse fica péssimo de desenhar. Azulzinho aqui, ó. Aqui eu tenho uma superfície física real, né? Aqui a gente tem uma superfície aqui imaginária, né? Que é essa superfície aqui de saída nesse ponto, de saída nesse ponto e uma superfície de entrada nesse ponto. Então, o fluxo, ele vai, tudo que está em cinza aqui dentro é o nosso volume de controle. Né? Geralmente, essas entradas e saídas aqui, elas vão ser imaginárias, né? Vão ser seções, áreas aqui imaginárias, onde a gente sempre delimita, né? Adota normal ao escoamento, certo? Ele está sempre normal aqui ao vetor velocidade. Né? São essas setas azuis. Mas a gente vai arbitrar muito volume de controle ainda, escolher muitas superfícies de controle, mas eu preciso que vocês entendam que não trabalharemos todo o sistema, né? Que a gente vai analisar tudo que passa pelo volume de controle, tudo que entra e sai. Então, essa definição aqui é agora bem importante para que a gente diferencie o sistema. Eu não posso perder fluido do meu sistema. Eu vou, dentro do meu sistema, escolher a minha região de estudo, envolto por uma superfície de controle, onde o fluido vai passar por ela, entrar e sair. E aí a gente vai quantificar diferentes variáveis. Bernoulli, que foi o que o Nathanael estava falando na aula passada, a gente precisa delimitar o nosso volume de controle. Eu vou dimensionar uma bomba, então o que é meu volume de controle? De um reservatório ao outro, de um reservatório pós-bomba, da bomba até um reservatório superior, o que é que eu quero estudar dentro daquele meu sistema? O que é que eu quero dimensionar dentro daquele sistema? E a gente precisa delimitar essa região de estudo. Perguntas?
Professora, a senhora pode dar só um exemplo de alguma aplicação disso aí? Será um exemplo bem prático? Porque a senhora está falando, eu estou tentando imaginar o que pode ser Tá muito usado. abstrato. Eu tava viajando aqui, meu Deus. Vamos supor, eu quero saber se aquela flange que liga uma tubulação à outra vai suportar a força do fluido se movimentando a uma determinada velocidade. Né? Então, o que é que eu vou delimitar no meu volume de controle? Uma região antes e depois da flange. Para eu saber qual deve ser a minha força, a força dos parafusos, para que quando o fluido atinja, geralmente na tubulação, as flanges ficam em regiões de bifurcação não, de estrangulamento, né, de reduções abruptas. Então, vai ter uma flange que vai ligar ali aquelas tubulações, então, aquela junção. Então, ele vai suportar ou não aquela força. Então, a gente precisa quantificar as forças, né? Se eu tenho uma tubulação que ela vai ter uma angulação, um joelho, por exemplo. Então, tudo que a gente precisa quantificar. O exemplo que eu dei, eu quero dimensionar uma bomba. Eu vou dimensionar uma bomba para levar água de que região até que região. Então, se eu quero dimensionar uma bomba, meu volume de controle, eu vou quantificar tudo daquela região, desde um reservatório ao outro, por exemplo, em que a minha bomba esteja no centro do meu volume de controle. No centro, não estou falando no centro em posição, em que ela esteja inserida. Não faz sentido eu escolher da bomba para o reservatório superior se eu quero levar água do reservatório inferior para o superior. Então, quem vai ser a minha região de estudo? De um reservatório ou outro. Né? Então, esse é o meu volume de controle. Né? E aí, nossa superfície de controle, onde a gente vai ter que observar a área, onde a gente vai ter que observar o sentido do vetor velocidade, a área apontando sempre para fora dessa superfície e fazer aplicar as nossas integrais. Melhorou? Sim, professora. Baixa. A senhora começou a falar superfície de controle, beleza. Aí eu fiquei pensando em várias outras coisas que não tinha nem nada a ver, mas eu entendi. Obrigado. E essa superfície, como vista aqui que eu falei, algumas superfícies elas são físicas, como a parede da tubulação. E outras não, porque se a gente vai delimitar dentro de um sistema, não significa que eu não tenha tubulação para cá. Tem tubulação para cá e para cá. Mas a região que me interessa estudar é essa daqui. Como o exemplo que eu dei, a região que vai me interessar estudar vai ser a região que aborde a flange. Né? Uma outra situação, eu tenho um jato d'água, né, atingindo uma determinada região, então vai ser da saída do bocal até aquela região onde o jato d'água atinge. Sim? Vou considerar assim. Então, vamos lá. Existem algumas formas de descrever esse escoamento, né? Então, a gente já sabe o que é fluido, já sabe onde ele vai estar contido, e existem algumas formas de descrever. Existem dois métodos. Aqui na disciplina, a gente vai usar os dois, né? Ora, a gente vai usar o método lagrangiano e ora o euleriano. E o que é o método lagrangiano? Lagrange, um grande nome, né, da física, da mecânica dos fluidos, ele se preocupou em descrever o movimento de cada partícula, acompanhando ali a sua trajetória real, né? Não é o nosso objetivo, em alguns momentos da disciplina, né? Vou falar do método euleriano. Mas Lagrange, ele foi descrevendo a interação entre as suas partículas, né, ao longo do tempo. Só que, como eu disse, em muitos casos aqui na disciplina não vai nos interessar esse comportamento individual, e sim o comportamento desse conjunto de partículas. E aí, quando não nos interessa esse movimento de partícula a partícula, a gente não vai usar o método lagrangiano, a gente vai usar o método euleriano. O método euleriano, diferente de Lagrange, ele adota um intervalo de tempo, escolhe um volume de controle e considera todas as partículas que vão passar por aquele local. Né? Então, quando eu defino ali o volume de controle, digo, eu vou estudar tudo que está passando, está entrando e saindo. O que eu estou dizendo para você, eu vou usar o método euleriano.
Se eu dissesse, não, eu quero descrever, eu quero fazer uma análise diferencial em x, y, z ao longo do tempo de cada partícula que passa ali naquela região, eu estou falando do método Lagrangiano. Tá? Então, ele adota um volume de controle, ele vai usar um campo de escoamento, né, e vai escolher uma propriedade. Eu quero analisar a velocidade de tudo que está escoando ali naquele determinado ponto em função do tempo. Tá? E aí, Lagrange disse, não, eu quero analisar a partícula a partícula. Tá? Então, o que difere um do outro, né, vou mostrar aqui um quadrinho, um comparativo, Lagrange em azul, ele tem uma massa fixa, identificável, né? Toda a teoria de sistema segue a partícula fluida ao longo do escoamento. Euler, em verde, ele delimita um volume de controle, formula ele, né? Como eu disse, ele é arbitrário, e analisa aquela propriedade do escoamento em função de x, y e z ao longo do tempo, passando pelo aquele volume de controle. Então, quando a gente estiver falando da análise integral, nós vamos usar o volume de controle, vamos usar o método euleriano. Quando a gente estiver falando da análise diferencial, vamos usar aí o método lagrangiano. Vou até voltar para uma pergunta bem interessante, nunca tinha ouvido essa pergunta, me perguntou na turma da tarde. Eu fiz, professora, por que a gente não começa, então, estudando? Porque a gente começa primeiro, né, com as integrais, e depois vai para a análise diferencial. Por que a gente não começa, então, estudando partícula a partícula e depois estuda o todo? Né? O que acontece aqui na disciplina é que a gente começa estudando o volume de controle como aquilo fosse uma caixa preta. A gente não quer saber o que está acontecendo ali dentro, só o que está entrando e saindo. Depois a gente dá um zoom nesse volume de controle, né, uma determinada partícula, ali, uma massa infinitesimal dentro daquele volume de controle, e aí vai estudar aquela partícula ao longo do escoamento, quando a gente faz a análise diferencial. Um outro ponto importante é que a gente vai considerar o fluido como contínuo, né? Você me pergunta, professora, como é isso? A gente vai considerar o fluido, né, de forma macroscópica. Quando eu defini fluido como líquido ou como gás, né, eu disse que há uma densidade de baixa a média. Né? Se há uma densidade de baixa a média e que existem forças intermoleculares de fracas a moderadas, eu estou dizendo que há um espaço entre as suas partículas. Só tem que a gente vai olhar o fluido em seu comportamento macroscópico. Né? Não importa se em uma porção do fluido tenha mais espaço do que o outro, e assim vai. A gente vai considerar que mesmo se eu dividir aquela propriedade ao infinito, ela vai ser mantida sem nos preocupar com o comportamento individual dessas moléculas. Ou seja, na minha garrafa de água aqui, eu tenho massa específica é um valor de 1.000 kg por metro cúbico. Né? Se eu fosse tirar uma média estatística dessa água aqui dentro da minha garrafa, né, a gente teria um número suficiente de moléculas para tornar essa média significativa, e não onde eu verificasse regiões ali onde as moléculas estão ali em posições separadas de forma diferente, que no meio da garrafa eu tinha 983, no fundo da garrafa eu tinha 999 kg por metro cúbico. Então, essas propriedades elas vão ser consideradas, né, contínua, por isso que a gente trata o fluido na teoria do contínuo. Quando a gente trata o fluido, né, quando eu falo desse valor definido, é um valor definido de quê? Como eu já disse, eu não tenho interesse de conhecer a interação partícula a partícula, a distância da partícula a partícula. Então, quando a gente estiver falando de fluido, essas propriedades, elas vão ser constantes, né? Eu falo constante em relação... deixa eu mudar essa palavra aqui, constante, porque a gente sabe que elas podem mudar em função da temperatura. Mas caso a temperatura não mude, essa propriedade ela também não se altera ao longo do tempo. Né? Se tratando aí de um meio que não vai estar pressurizado, não vai sofrer nenhuma modificação.
Quais propriedades são essas? Massa específica, peso, volume, densidade, temperatura. Então, a gente vai... A água 30 graus e a gasolina 20 graus. Ela vai ter um valor definido, né? Esse valor é o que a gente vai encontrar nas nossas tabelas. A gente pode calcular também, professora? Pode. Vou fazer um exemplo hoje que vocês vão ver, que é usando um cálculo, mas muitas vezes a gente vai ter o valor de uma dessas propriedades para encontrar outras propriedades, certo? Então, o que a gente precisa é ler aquelas tabelas que a gente tem. Vou mostrar aqui. A gente tem aqui nessa tabela também, de bolso de vocês, temperatura. Observe que a gente tem diferentes fluidos e aqui a viscosidade absoluta. Então, a gente tem essas informações nas tabelas. A 60 graus, né? Deixa eu ver aqui outro que seja mais pertinho. Pronto, a 60 graus aqui eu tenho óleo, né? Esse óleo aqui cru, ele vai ter aproximadamente 4 vezes 10 a menos 3 newtons vezes segundo por metro quadrado. Então, essas tabelas a gente pode usar interpolação também. Tá? Já tem alguns casos que a glicerina aqui a aproximadamente 80 graus. Então, aproximadamente 80 graus, a glicerina vai ter uma viscosidade de 0,04 vezes 10 a menos 3 newton vezes segundo por metro quadrado. Ele vai ter tanto os gráficos, né, que é a viscosidade cinemática, também de diferentes fluidos, tetracloreto de carbono, como essas tabelas aqui com água, aí aqui eu tenho massa específica, viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática. Agora, como é que você sabe que é viscosidade dinâmica e cinemática? Né? Além de ter o símbolo aqui, a gente tem ρ, mi, pela unidade, gente. Por isso que eu digo que a unidade é fundamental, que a gente olhe para a unidade e a gente já esteja aí, óbvio, treino, exercitação, a observação de que variável é essa. Viscosidade cinemática. Eu vou falar dessas propriedades agora. Deixa eu só terminar de mostrar as tabelas. Aqui é para o A, uma TM. Aqui eu tenho diferentes fluidos, etanol, tetracloreto de carbono, glicerina. Então, aqui é que a gente vai encontrar essas propriedades que eu estou falando, que a gente vai tratar como um fluido contínuo macroscópico de propriedades bem definidas. Perguntas? Até agora foi tranquilo. Tranquilo. Propriedades. Então, vamos falar aqui dessas propriedades. A primeira, já até citamos, né? Massa específica. Queria fazer até um adendo aqui importante, que em alguns livros vocês vão ver massa específica sendo tratada como densidade, né? Que vem da tradução density. Eu costumo falar massa específica, né? Acho que vocês já tiveram outros professores que chamam só de densidade, né? Ou professores que chamam de densidade absoluta. Então, toma bem cuidado. A massa específica, que é igual à densidade absoluta, é massa por volume. Né? Então, quando eu digo a vocês da teoria do contínuo, né, observando o fluido aí com a propriedade contínua, é que se eu tomar um limite aqui, né, com volume de controle aí tendendo a zero, né, qualquer infinitesimal de massa dentro desse volume de controle vai ter um valor definido. Então, massa específica é essa relação da massa do fluido pelo volume. Né? Unidade, dimensão que a gente falou, massa por L ao cubo, a unidade mais comum é quilograma por metro cúbico. Né? A gente usa também, às vezes, libra-massa por pé ao cubo, é mais comum quilograma por metro cúbico. Porque eu gosto de diferenciar, eu gosto de chamar de massa específica, porque a gente trabalha muito também com a densidade relativa. Né? A densidade relativa é a razão aqui entre a massa da substância de estudo pela massa específica da substância de referência.
Então, observe, relativa. Se eu estou dividindo a mesma variável, vai ter um valor aí adimensional, cuja sua dimensão é igual a 1. Nunca digam que é igual a 0, por favor. Se eu divido quilograma por metro cúbico por quilograma por metro cúbico, vai dar 1. Certo? Então, essa é a densidade relativa, ela é adimensional. Onde eu tenho aqui a massa específica, numerador, certo? Que é igual à densidade absoluta também, assim chamada, e divido pela massa de referência. Ela é adimensional. Que massa de referência é essa, professora? Essa massa de referência vai depender do estado do fluido. Se a minha substância for um líquido, a gente adota aí como referência a água a 4 graus Celsius. A água a 4 graus Celsius no sistema internacional tem a massa aí de 1.000 kg por metro cúbico. Se estiver no estado gasoso, a gente adota a do ar a 0 graus Celsius, que a massa de referência é 1,29 kg por metro cúbico. Lembrem a diferença, densidade relativa e adimensional. Densidade absoluta é igual a massa específica. Peso específico, né? Peso por volume. A outra forma também meio usual da gente trabalhar com peso específico, né? Sabendo que o peso é massa vezes a gravidade, né? Então eu venho aqui, massa por volume, a gente acabou de ver que é a massa específica. Então a gente pode obter esse valor do peso específico trabalhando com peso por volume ou massa específica vezes a gravidade. Geralmente é a unidade Newton por metro quadrado, a unidade mais usual aí de peso específico. A gente usa também bastante a propriedade de volume específico, que é o inverso da massa específica. Então, tem também lá nas propriedades. E uma das mais importantes, né? A última aqui que eu vou falar, mas não menos importante, muito pelo contrário, é aquela propriedade que é responsável pelo princípio da aderência, a perda de carga, que é a viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica ela é justamente responsável, né, pela resistência ao escoamento, ao deslizamento, e ela é influenciada pela temperatura. Todas essas propriedades são influenciadas pela temperatura. Então, quando a gente vai falando de lei de Newton, a gente vai ver essa representação aqui melhor, né, que é a relação da força com o escoamento e a influência da viscosidade. Não vou me ater, né, à parte da fórmula agora. Eu quero que vocês lembrem que existem dois tipos de viscosidade. Eu vou falar da outra viscosidade já já. E que, assim como as outras propriedades, essa viscosidade também é influenciada pela temperatura. Essa é a viscosidade dinâmica. Existe a viscosidade cinemática. E mais uma vez eu digo que vai diferir uma da outra, a gente vai observar sempre a unidade. A mais usual aqui é Pascal vezes segundo. Né? Pascal é Newton por metro quadrado vezes aqui o segundo. A viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. A unidade mais usual, metro quadrado por segundo, ou, se é coisa, esse é Stokes. Stokes. Stokes também, então, ó, uma unidade não tão usual, né, e a gente vai usar aí, vai se habituar a essas unidades aí, a viscosidade cinemática. Ambas influenciadas pela temperatura. Se a gente tem um líquido, o que é que acontece com a viscosidade do líquido quando eu aumento a temperatura? Diminui.
E do gás? Do gás é para diminuir também, não? Como é? Não deu pra ouvir. Do gás é para diminuir também. Aumenta. Aumenta. Aumenta por quê? Porque há uma alteração, né, na interação, na atração molecular. Se eu aumento a temperatura de um líquido, ele vai diminuir, né, a viscosidade, porque há um espaçamento, ocorre um espaçamento entre essas partículas, ou seja, a redução da atração molecular, que antes eram próximas, então ela se afasta, né, e essa viscosidade diminui. Já com gás, se eu aumento a temperatura, já há um espaçamento entre as moléculas. Aumenta a energia cinética, vai aumentar o choque e essa viscosidade aumenta. Entendi. Certo? Então, o comportamento é assim. Se eu aumento a temperatura de um líquido, diminuo a viscosidade. Se eu aumento a temperatura de um gás, eu aumento a viscosidade. Mostrei. Mas assim, professora, se eu considerar, sei lá, eu costumo fazer muito paralelo com refrigeração. É o mesmo fluido que ele passa ao longo do sistema e ele muda de estado. Mas aí você tem toda uma questão também de pressurização, né, Nathanael? Sim, verdade. Entendeu? A gente está falando sem estar sob efeito da pressão. Né? Porque aí também a pressão faz com que tenha uma alteração no volume e aí há essa modificação de estado. Justo. Mas assim, a casa da viscosidade máxima do gás, a mínima do gás, aliás, será que ela é perto da viscosidade mínima do fluido? Por exemplo, se eu aquecer um fluido líquido, né, até ele diminuir a viscosidade, essa viscosidade mínima do fluido vai ser a viscosidade máxima do gás? Depende do fluido que a gente está trabalhando, né? Da interação molecular. Uhum. Mas para um mesmo fluido, por exemplo, sei lá, dióxido de carbono, que vai ter na fase líquida e na fase gasosa. Claro que vai mudar de acordo com a pressão e temperatura, né? Sim. É aí que você quer saber se a gente consegue chegar a valores próximos. Porque não sei se é uma falsa intuição, mas eu imagino, eu sinto que, vamos colocar em números para ficar um pouco mais fácil. Eu tenho um líquido, que ele tem viscosidade 10, aí eu aqueço ele e ele vai para viscosidade 5. Certo. Daí eu imagino que quando ele muda de estado, do líquido para o gasoso, a viscosidade dele é 5, mas quando eu aqueço ele volta para 7, ou mais ou menos assim. No segundo exemplo, você já está falando do gás. Isso, do gás, quando ele se torna gás. Sim. Faz total sentido. Oi? Faz sentido o que você falou. Porque eu imagino que o gás ele vai ser sempre muito mais viscoso do que um líquido, né? Quando aquecido, Não, assim, de modo geral. menos viscoso, não? Oi? Menos viscoso. Não consegui entender. O fluido no estado líquido, vamos falar, pense num líquido e pense num gás. Né? A viscosidade de um gás é muito menor do que a viscosidade de um líquido. Seria isso que você está falando, você está me dizendo o contrário. Isso, verdade. Né? Você estava me falando o contrário. Vamos só aqui fazer uma comparação aqui de viscosidade. Vamos para a viscosidade da glicerina, 1,49 a 20 graus Celsius, certo? Pega a viscosidade de um fluido no estado gasoso, dióxido de carbono, 1,48 vezes 10 a menos 5. A mesma temperatura, 20 graus Celsius. Falando da mesma temperatura, um fluido no estado gasoso e um fluido no estado líquido. Diferentes, é só para você entender a ordem aqui, né, em termos de valores, em termos numéricos mesmo. A diferença é muito grande. O fluido é bem menos viscoso, senão a gente andaria como nadamos no mar. Verdade. Certo? Tá bom, professor, obrigado. De nada.
Depois eu vou pensar num exemplo. Eu entendi o que você falou a respeito do exemplo de você ter um fluido no estado, mesmo fluido no estado líquido, no estado gasoso, mas não, eu teria que fazer essa relação com a pressão também. Acho que a pressão vai influenciar bastante. Não, a pressão é que influencia essa troca de estado de um para o outro, se tratando do mesmo fluido. Mas obrigada, bom que nos faz pensar aqui também fora da caixinha. Vamos fazer esse exemplo. Vou pedir que vocês leiam para a gente fazer esse exemplo aqui. Leiam aqui 2 minutinhos. Quero palpites no chat. Olha o que ele fala. Considere o gráfico ao lado de um experimento de fluidos no estado líquido. A gente tem esse fluido aqui, A, B, C e D. Foram medidas aí a velocidade do escoamento nas mesmas condições. Aqui a gente tem um gráfico versus temperatura. Analise, né, os resultados, indique em ordem crescente a viscosidade desses fluidos para a temperatura de 25 graus Celsius. Vou marcar aqui de azul a 25 graus Celsius. Quero palpites. Eu quero em ordem crescente a viscosidade dos fluidos A, B, C, D. Olha, Natanael já trouxe aqui. Natanael me disse que é D, B, C e A. Quem mais? Quem mais? João, A, C, B, D. Laura, B, D, C e A. Quem dá mais? Quem dá mais? Yuri, DBCA, Itamar, DBCA também. Digita aí, Rafael. Paulo, ACBD, Brenda também. Damara também trouxe aqui. Yuri também. Eita! Deixa eu ver, eu tô gostando de ver, todo mundo participando. Então, a última a responder foi Tiana. Obrigada, Tiana. Resposta correta. Vamos lá, pense comigo. Antes da resposta, vamos pensar comigo. Quem escoa mais rápido? O fluido A escoa aqui aproximadamente 12 centímetros por segundo. Depois, mais rápido, vem o fluido C, a 25 graus, tá? Depois, o fluido B, escoa aí a um pouco mais de 5 centímetros por segundo. E aqui o fluido D escoa aí aproximadamente 5 centímetros por segundo. Conclusão. Se é um líquido, quem escoa mais rápido é o A. Significa que ele é mais ou menos viscoso. Oi? Menos. Menos viscoso. Então, em ordem crescente de viscosidade, é A, C, B e D. Tá? Então, quem tem uma menor viscosidade, escoa mais rápido. Observe que isso muda. Se eu altero a temperatura, isso vai mudar. Né? Se eu coloco aqui na temperatura de 60 graus, B já escoa mais rápido do que C, e isso alteraria a ordem aí de viscosidade dos fluidos. Foi valendo. Vou computar aqui quem acertou e já começou os nossos valendo. A resposta foi qual mesmo, professor?
A, C, B e D. Poxa, mas viscosidade não é a oposição ao escoamento? Não seria o contrário, não? Ó, a viscosidade é a resistência ao escoamento. Então, quem escoa mais rápido teve uma menor resistência, significa que tem uma menor viscosidade. Justo. Então, é porque a senhora pediu para citar em ordem crescente. Ah, não, então. verdade. Foi crescente. Então, crescente é do menor para o maior. Justo, verdade. Ah, Quem eu tem a coloquei- menor viscosidade é a... a gente se confundiu e colocou ao contrário. Uhum. É porque vocês acabam... eu gosto sempre de colocar essa questão, e foi uma questão de um concurso da Petrobras, ou da Transpetro. Um dos dois. E... Deixa eu só anotar aqui. E é justamente para fixar esse conceito mesmo de resistência ao escoamento. Quem escoa mais rápido é porque ele não está resistindo ao escoamento, ele é menos viscoso. Verdade. Tranquilo? Eu sempre erro essas questões. Eu vou... Não, mas a gente vai ficar ligado, a gente vai ficar... A ideia é isso, a gente começar a sair só da caixinha do conceito, começar a dar esses starts nesses pensamentos, nessas análises um pouco diferentes. O monitor vai dar uma palavrinha com vocês agora, mas antes disso, eu queria passar a lista de presença. Queria dizer que esses slides já estão disponíveis no CGA e passar um valendo. Quem ganhou o valendo agora foi João Santos, Saulo Soares, Rafael Nunes e Isaac Lima. Mas eu vou deixar um outro valendo aqui, né? É um formulário lá para vocês acessarem até terça-feira. Rafael já está valendo. Cada um décimo aqui é precioso. Não, eu tô falando. Mas eu vou deixar. O Natanael, quando começa a valer, a gente fica mais esperto. Aí fica mais rápido. Ah, sim, sim. Rapaz, eu não sabia que era valendo mesmo. Rafael. Semestre passado. Eu nunca conto. Semestre passado, no Mecânica de Sólidos, eu acertei 2 questões do cálculo, mas porque tinha para marcar o contrário, aí eu errei. 2 provas seguidas. Tão comum isso, ainda mais em sólidos. Pessoal, ó, a lista de presença e o valendo é o de baixo, tá? Desconsiderem, a primeira é a lista de presença. Felipe vai dar um recadinho para vocês. Esse valendo é até terça-feira. Façam. São as questões que estão lá no Google Formulário, certo? Façam, estudem, tem lista, tem slide, tem várias coisas lá no CGA. Não acumulem. Pode falar, Felipe. Fica à vontade. Aproveitem que a professora tá boazinha, tá com o coração bom. Ela tá doida por um 10. Então, tá ajudando. Então mesmo, já disse. Tá dando para ouvir, né, professora? Tá, sim. Gente, Felipe é um dos nossos monitores, tá? Ele vai passar aqui algumas informações para vocês. Então, fiquem atentos. Bora começar agora o jogo de verdade. Apresentando aqui para vocês. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. I don't care at all. I am lost. Lost my time, my life is going on. Olha que tá travando. Então agora a Mecânica dos Fluidos começa de verdade para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. A disciplina é maravilhosa. E para facilitar a todos,
estou já disponibilizando o horário de atendimento de todos os monitores e das professoras. Então, teremos atendimento todos os dias da semana, em todos os turnos, nos mais variados horários, para que todo mundo não fique com dúvida. É imprescindível o encontro na monitoria, falando como ex-aluno, falando como monitor. Eu sei o quanto foi importante, principalmente para a turma do semestre passado, que foi minha primeira turma como monitor, essa interação, esse contato, onde eu consegui avaliar as maiores dificuldades, e a partir daí a gente conseguiu evoluir, fazer alguns encontros de sábados pré-prova, e facilitou muito. Então, eu peço novamente para vocês, vão nos visitar, não nos deixe sozinhos nos encontros, porque a gente está aqui para ajudar. E como os professores sempre dizem, eu já passei por isso, agora é hora de vocês. E para ajudar também, a gente tem alguns canais. Tem um canal do Instagram, onde eu possui todo o material. No semestre passado, a gente já preparou todo o material, então vocês podem seguir o @macflu.sct.frn e vão encontrar lá vídeos de resoluções de exercícios, algumas teorias. Nessa primeira unidade tem alguns experimentos também que estão lá. Tem exercícios resolvidos. E durante o decorrer da disciplina, a gente vai fazendo algumas brincadeiras, alguns mapas mentais, alguns quizzes, para interagir, para mostrar, para confirmar o conhecimento de vocês. E a gente ia avaliando a partir daí. Além do Instagram, a gente também tem um canal no YouTube, onde todas as aulas dos momentos síncronos que são gravados, os professores disponibilizam lá no canal. Então, aproveitem para rever. E não deixem para faltar a aula, para ficar olhando o canal do YouTube. Utilize essa ferramenta como uma forma de reforçar o conteúdo. É só seguir lá o macflu.st.frn, siga, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. E assim, eu dou as boas-vindas a vocês. Espero que a disciplina ela seja bastante proveitosa nesse momento onde a gente está no último semestre aí de forma remota. Os professores estão doidos para ver a cara dos alunos. Nayara, principalmente, está doida para sentir o calor da ST. Que vocês aproveitem. Não deixem para estudar de última hora. Assim como vocês, eu também sou aluno. Então, eu também tenho provas para fazer. Parece que os professores se reúnem no grupo do WhatsApp deles para fazer as provas todo mesmo dia. E com isso, vamos em calendário acadêmico que a gente tem que seguir o prazo. Aí acaba que tudo sai na mesma semana. É muito triste isso. Parece que o calendário tem lá dia de prova, tem que ser nesse dia. E para ajudar vocês, a gente vai fazer encontros a cada 15 dias, aos sábados, para estar reforçando, tirando dúvidas, para não ficar apenas um encontro para a prova, porque teoricamente é uma prova por mês. Como vai ter o recesso lá em dezembro, então vai ficar um pouco confuso. Aí eu com a Nayara, a gente viu essa possibilidade da gente estar fazendo os encontros aos sábados, a cada 15 dias. Nesses encontros, a gente vai estar resolvendo exercícios da lista, tirando algumas dúvidas. Vão aos encontros, vão à monitoria, aguardo vocês. É isso. Espero que o 10 venha, o tão sonhado 10. E todo mundo nessa turma passa, gente. N34 é só dos guerreiros. Eu estudo à noite, eu sei basicamente o que é. Vamos mostrar aí a força da turma de Macflu. E é uma turma que tem participado muito, Felipe. Eu gosto das turmas 3, 4, que elas nunca me decepcionam, sempre participam, é uma troca legal. E, pessoal, todas essas iniciativas, elas são iniciativas... Bianca, eu coloquei a aula de terça-feira, já está lá. Eu sempre coloco um dia depois. A aula de terça eu coloco na quarta, a aula de quinta eu coloco na sexta. E Bianca perguntou quanto ao YouTube, já está lá a aula. E todas essas iniciativas no intuito de ajudar, de somar, de contribuir para que vocês obtenham êxito. Então, aproveitem, participem. Rafael, ele é bem animado. Eu sou animado, eu sou bastante animado. Está sempre à disposição. Então, se animem com ele. Já avisando, como o meu atendimento é feito pelo WhatsApp, o atendimento dos outros 2 monitores é feito pelo Meet,
Tem o link do grupo do WhatsApp lá no SIGA, vocês podem entrar. Se tiverem dúvida em algum momento do decorrer do dia, vocês podem mandar, que assim que eu tiver um minuto disponível, eu vou respondo. Ou senão a gente marca um horário para tirar uma dúvida de forma mais esclarecida com vocês. Gente, aproveitem esses míseros 1/10. São 1/10 que salvam vidas. Já passei hoje, valendo. Ela tá muito boazinha, minha gente. Muito boazinha. Na minha época não teve 1/10, não teve nem 2/10, imagine um. Aproveitem os questionários, façam os questionários, façam os relatórios, porque é importante, principalmente para quem vai para o segundo ciclo. Eu, que já estou terminando o curso de Ciências e Tecnologia, já estou bem adiantado no curso de Engenharia Mecânica. Eu sei o quanto é importante, o quanto foi importante ter passado por Mecânica dos Fluidos. Hoje, com a linha de pesquisa já quase toda definida por CFD, é basicamente o que eu estudei em fluidos. Então, fluidos, para mim, foi o estopim. A luz brilhou ali e Nayara foi uma das responsáveis. Divisor de águas. Nayara e Reynolds falaram, esse vai dar certo. Então, aproveitem e qualquer coisa, saibam de chamar. Obrigado mais uma vez, professora, pela oportunidade e pelo espaço. Obrigada, eu que agradeço, Felipe, a vocês aí pelo trabalho excelente. E aproveitem, gente. Essa mensagem que você quer passar, de acolhimento e de disponibilidade. Obrigado, Felipe. Obrigado, Nayara. Muito obrigado por tudo. A gente que agradece. Bem, como eu queria falar com vocês dois, ou um outro talvez, para me dar uma dica sobre outra coisa depois da aula até, se não for muito incômodo. Se quiser, eu posso ficar. Tranquilo. Aos demais, boa noite, gente. Valeu, tchau, tchau. Fica todo mundo dando boa noite. Lembra de encerrar a gravação, professora. Sim, eu já ia falar isso, encerrar a gravação. Obrigada. Pelo amor de Deus.